Olá, turma! Vamos continuar com os nossos vídeos da disciplina Fundamentos e Práticas de Arte e Educação. Nessa semana nós vamos falar sobre as artes visuais, o olhar a imagem e criar. Nós temos como objetivo para essa semana promover o conhecimento dessa linguagem artística, seu campo de expressão, suas possibilidades educativas na contemporaneidade. O que a gente percebe, aí nós vamos aqui retomar a história do ensino das artes, é que o que nós tínhamos era um ensino de arte carente de consistência teórica, tinha modelos estereotipados e uma autoexpressão, né? Lembrando que essa autoexpressão ela é ruim quando ela não tem um norte, quando ela é feita por fazer. Então, o que a gente vai perceber? Tá? Que a gente precisa caminhar muito para que o ensino de arte e para que a aprendizagem de conteúdos e saberes de arte que contribua significativamente para uma ampliação do universo cultural do aluno. Então, a gente não pode ficar naquela metodologia antiga, naqueles moldes antigos, nós precisamos propor uma nova arte, uma nova produção artística. Quando a gente fala em artes visuais, o que vem na nossa cabeça são as formas tradicionais. A tela, a escultura, a arquitetura. E o campo de arte visual é muito maior do que isso. A gente percebe que hoje nós temos uma nova proposta em arte. Então, o campo de artes visuais também estão inseridas em modalidades que são decorrentes dos avanços tecnológicos, das novas mídias e das transformações estéticas que vivenciamos na contemporaneidade. Então, eu trouxe para gente dois exemplos. O grafite como expressão artística contemporânea, apesar de ainda ser uma pintura, né? Apesar de ainda trabalhar com a questão da pintura do mural, usando outras técnicas, mas ela é uma arte contemporânea, ela está presente nos grandes centros. E nós temos uma outra vertente que vai além da questão da escultura e da pintura, que são as artes que envolvem a mídia e as tecnologias, né? Então, a nossa aula de arte tem que falar sobre isso. Atualmente vivemos em um mundo dominado por imagem, advinda dos mais diferentes meios, e é preciso que, para além de meros consumidores dessas imagens, nossos alunos possam ser educados para se tornar conhecedores, produtores, apreciadores, críticos e sensíveis do universo imagético que está no seu redor. Então, a gente percebe que a nossa função como professor de artes não é simplesmente apresentar obras de arte, não é simplesmente ver obras de arte, mas educar esse aluno para que ele seja um crítico das imagens, não as obras, simplesmente as obras artísticas, mas as obras que o circundam. Então, agora nós vamos falar sobre o ensino das artes visuais numa abordagem triangular. Tinha prometido falar sobre essa abordagem triangular, que eu comecei a pincelar nas últimas aulas. Já que a escola tradicional não nos ajuda, porque ela é uma cópia da realidade, ela tem essa visão que o professor manda e o aluno obedece. Já que a escola nova também não é muito ideal, porque ela acaba esquecendo os objetivos, onde ela não tem um norte, então fica livre expressão, fazer por fazer. E a escola tecnicista também não nos atende, porque está marcada por um excesso de tecnologias sem objetivo, sem melhorar o ensino, e por uma preocupação extrema em formar mão de obra. Qual é a proposta que nós temos? Então, falei muito com vocês da Ana May Barbosa e falei dessa proposta dela, que é a metodologia triangular, que a gente vai conhecer agora. Ela chama primeiro de metodologia triangular em 1989. Aí ela percebe que esse nome metodologia não é muito legal, por conta da questão do método, para cair naquela ideia da receita de bolo, de regras, né? Então ela coloca proposta triangular e mais recentemente ela tem usado o termo abordagem triangular. Então o que seria isso? É desenvolver a aula de arte dentro desse tripé da contextualização, da leitura de obras de arte e do fazer artístico. Então, o que seria esse fazer artístico? É o produzir, é desenhar, é pintar, é esculpir, é gravar, fotografar, performar, conceituar, fazer instalações, criar novas mídias, diz respeito aos processos técnicos do fazer artístico, desde aos modos tradicionais, que pode ser a pintura, a escultura, para as práticas em ateliê, até a utilização de diversas tecnologias contemporâneas. Então, quando ela está falando do fazer artístico, ela está fazendo da produção. Mas você falou que a produção na escola técnica e na escola tradicional não era tão interessante, mas é porque ali era uma preocupação em repetir, em copiar, em fazer da mesma maneira. A gente vai ver que a conversa é outra. Então ela vai dar um foco para também o produzir em artes. Ela vai apresentar para a gente a leitura da obra de arte, que fruir ou apreciar. Diz respeito à apreciação da obra de arte, envolvendo seus aspectos críticos e estéticos através do questionamento e descobertas. Então aqui eu vou ver, eu vou ter contato com a obra do outro, seja outros artistas, seja até mesmo meu colega. Então esse momento do apreciar, do ver obras de arte. E aí ela coloca pra gente a contextualização, que diz respeito ao contexto
tanto no aspecto histórico da arte, quanto na história geral, antropológica, psicológica, arqueológica, educação política, medicina, física, química, biologia, ecologia, entre outras. Então, é nesse momento que eu vou trazer o contexto, a história, as informações, né? Para que aquele conhecimento e arte se construa. Não simplesmente no fazer, não simplesmente no produzir, né? Não simplesmente no apreciar e muito menos em saber a parte histórica. Então, ela funciona quando esse tripé ocorre dentro da sala de aula. O que é importante? A proposta triangular não indica um pensamento ou procedimento hierarquizante, podendo variar a sequência da abordagem das ações sem que se dê maior importância a qualquer uma delas, pois todas devem ocupar um espaço significativo, coerente com os objetivos iniciais. Gente, não preciso começar com uma contextualização onde eu vou contar a história da arte, depois eu vou mostrar as obras de arte, depois eu vou produzir. Esse é um caminho interessante, esse é um caminho até mais fácil, mas eu posso inverter, eu posso produzir. Depois que eu produzir, eu começo a comparar outras obras, ver outras obras que parecem com a minha, depois eu começo a buscar de onde que essas obras surgiram. Então, eu posso também mostrar primeiro uma obra, depois que eu mostrar aquela obra, né, eu posso trazer o contexto, onde é que ela se encaixa na história da arte, no seu espaço físico, geográfico, né, na sua sociedade, e depois propor uma produção. Ou eu posso apreciar uma obra de arte e já vou para a produção e por fim a contextualização. Nenhum é mais importante do que o outro. Então não é uma regra, não é uma receita de bolo que eu preciso seguir passo a passo. Você vai entender em que momento vai ser melhor contextualizar, apreciar, produzir, ou produzir, apreciar, contextualizar, ou apreciar, contextualizar, enfim, você vai escolher o seu caminho. Isso que é muito interessante essa proposta. Então a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. No nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre as teorias práticas contemporâneas no ensino das artes visuais. Continuando esse estudo, começando a enxergar essa proposta da Ana Maria Barbosa dentro dessa arte contemporânea em artes visuais nessa semana. Até o próximo!